Oba! Fala pessoal! Boa noite! Vamos esperar a galera chegando aí. Estamos nós aqui para mais uma live. Como essa live vai ficar gravada aqui, o pessoal ainda não chegou, mas nós vamos falar hoje sobre 6 dicas para aumentar em 10 vezes a chance do seu paciente fechar o tratamento. Ó, o pessoal tá chegando, Galera! Isso aí, galera. Boa noite, pessoal. Fala aí, turminha. Estão ouvindo a gente direito? Manda um ok aí, coraçãozinho. Pode bombardear essa tela aí. Pessoal, a gente quer, primeiramente, antes de começar a entrar mesmo no tema da live, agradecer o pessoal da Odonto Web Rádio. Os caras são fantásticos. Quem ainda não segue eles, começa a seguir. Eles têm uma proposta super legal. A gente participou, a gente foi entrevistado por eles agora no domingo, lá no Rio de Janeiro. Foi muito legal mesmo. E os caras são nota 1000. Então vale a pena, quem ainda não segue eles, pode começar a seguir aí, que os caras têm muita coisa legal. Hoje eu tô por conta aqui dos comentários, então galera, as dúvidas, os comentários, podem mandar aqui, pode deixar escrever aí, porque eu vou ler aqui, porque esse celular aí tá um pouquinho afastado, mas por aqui eu vou acompanhando tudo direitinho, beleza? Vai aparecer o nome do Paulo Henrique, porque é o Paulinho que tá, tô com o celular do Paulinho aqui, beleza? E outro agradecimento que a gente precisa fazer aqui é para a doutora Maristela, que ontem, foi ontem, né? Ontem ou anteontem, não lembro. Foi ontem. Recente, bem recente. Bem recente, ela fez uma postagem no Stories comentando que ela estava assistindo o treinamento que a gente desenvolveu, né? E ela foi uma dos estudos de caso que a gente fez. E todas as pessoas, os dentistas que foram em estudos de caso, são alunos da primeira turma do treinamento. E ela, esses dias, ela assistiu estava assistindo o treinamento e fez um comentário elogiando e agradecendo, né, a participação e elogiando sobre o trabalho que a gente fez. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado, Maristela, que você ajudou a gente, topou entrar nessa com a gente, né? E é muito importante também para a gente ver que uma pessoa que é referência, né? Foi uma das nossas mentoras aí, uma das mentoras dos alunos do nosso treinamento. Dela está sendo uma aluna e ela está aprendendo com isso. Então, isso é muito valioso, né? Na verdade, saber que a gente pode gerar valor para uma pessoa desse nível mostra que realmente estamos no caminho certo. Exatamente. E galera, 2 outras coisas. Quem ficar até o final da live, a gente vai fazer uma surpresa aí super legal. Então, continua com a gente aí até o fim. E outra coisa, ó, as camisas do Dentista de Sucesso. A gente está estreando hoje aqui na live. Estreamos na entrevista com o pessoal da Odonto Web Rádio e hoje oficialmente estreando com vocês a camisa com vocês vão ver ela espelhada aí, mas o desenho da logo aí. A nossa logo aqui, laranjinha. Ficou bonitinho, gostaram? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Que é o tema da live, que hoje a gente vai falar 6 dicas que podem aumentar 10 vezes as chances do paciente fechar um tratamento com você. Então hoje a gente vai passar bastante dicas, né? Coisas bem práticas para vocês colocarem em prática aí no consultório de vocês o quanto antes. Aqui eu mandar um abraço para a galera aqui. A doutora Marcela falando que é a melhor live de todas e ela não perde uma, né, Marcela? Obrigado aí. Isso aí, pessoal. Show de bola. Então, pode, não faço questão. Então, sempre quando a gente deve iniciar uma live, a gente gosta de falar o porquê que a gente está falando sobre esse assunto, né? Então, a primeira é o porquê. Por que falar sobre isso? Primeiro, na verdade, essa ficou fácil, porque fechar tratamentos, eu acho que é o desejo de qualquer dentista, e nós, como os bons dentistas, a gente também adora fechar um tratamento. E ela, o que envolve o fechamento de um tratamento? Ela envolve 2 habilidades que a gente tem como uma base do dentista de sucesso, que envolve a habilidade de comunicação e envolve a habilidade de vendas. Né? São 2 habilidades que são cruciais para o sucesso do dentista e que elas não são tão faladas, a gente não tem um espaço onde elas são discutidas abertamente
onde a gente tem técnicas e dicas para poder alavancar esses processos no consultório das pessoas. Exatamente, nem mesmo em faculdade, em curso de pós-graduação, essas duas habilidades quase não são mencionadas, muito menos são faladas técnicas sobre elas, né? E além disso, além de serem pouco mencionadas e estudadas, existem muitos preconceitos, muitas más interpretações a respeito de técnicas de vendas. Então, é uma questão que a gente vai abordar ao longo aqui, e o dentista ele precisa abrir os olhos e entender que a venda ela é um processo normal, natural, e que ele tem que dominar. Então já vamos para Esse já primeira dica. Primeira dica. É sobre a mentalidade de vender, né? Essa mentalidade que é um processo que é exatamente isso que o Alan já começou a introdução, né? Spoiler. Que a gente tem na nossa sociedade que a venda é uma coisa ruim, né? Na fala em vender, a gente já faz aquela cara de nossa, vamos empurrar alguma coisa, uma coisa que eu não quero provavelmente. Então essa mentalidade de vender é uma coisa ruim. E aí o que gera essa mentalidade em quem está vendendo? Igual os dentistas, que querendo ou não, eles vendem tratamentos, né? Então, querendo ou não, o que gera essa mentalidade? Poxa, aquela retração, né? Nossa, eu não quero vender, eu não vou nem estudar sobre isso, porque isso não é uma coisa boa, para que eu vou me dedicar tempo para estudar sobre isso, né? Então, essa primeira questão é mudar essa mentalidade que a venda é uma coisa ruim. Exatamente, e a gente até viu isso nos estudos de caso, né? Um estudo de caso que me marcou muito em relação a vendas foi o do Marcelo Quirilos, que ele fala que ele faz a venda com muita alegria, porque ele está resolvendo um problema de alguém que vem procurar ele. Então, cara, não tem coisa melhor, ele é a ponte para a solução daquele problema. Então, cara, ele está fazendo uma venda super feliz, porque ele sabe que ele está entregando uma coisa boa para o paciente dele. O que não pode é vender coisas ilusórias, coisas falsas. Quando o processo de venda está baseado na resolução de um problema, nada mais justo do que você ser remunerado por aquilo, e nada mais justo do que você fazer um processo de vendas daquele conhecimento, daquela solução do problema que você se propõe a resolver. E o processo de venda ele é natural, né? A gente está fazendo a venda o tempo todo, né? A venda a gente não vende só quando a gente está propriamente trocando um tratamento por um dinheiro, por um custo. A venda é um processo que acontece quando você está conversando com uma pessoa, quando você vai conhecer, vai entrar em um relacionamento novo, você está se vendendo. Aí isso me lembra o estudo de caso do Rogério Marcondes. Ele fala assim, você está vendendo o tempo inteiro. Quando você está paquerando, você está vendendo a sua imagem. Quando você quer convencer alguém, você está vendendo a sua ideia. Então isso é uma coisa que tem que ter em mente. Toda vez que você quer pôr o seu ponto de vista para outra pessoa, ou colocar o seu modo de pensar para alguém, ou se você quiser convencer a sua namorada a assistir um filme que você gosta e ela não vê a novela naquele momento, isso tudo é vendas, né, gente? Então, vender é um processo do nosso cotidiano, né? E tem uma outra questão que sempre que você... Olha só que louco, quando você tem uma oportunidade de resolver um problema de alguém, você tem um conhecimento, como nós dentistas temos conhecimentos que resolvem problemas de pessoas. Imagina se você tem esse conhecimento, você tem esse poder e você não põe isso disponível para as pessoas. Olha o tanto de pessoas que você vai deixar de ajudar porque você não está botando disponível o seu potencial maior em disponibilizar esse serviço. Exatamente. Então, essa é a mentalidade com relação a vendas que a gente tem que ter. A gente tem que chegar no nosso consultório e falar, hoje eu estou aqui me disponibilizando para resolver problemas das pessoas. Olha que coisa diferente do que, olha, eu estou aqui para vender uma resina. Olha só como que muda a concepção e como que muda a sua forma, o seu discurso para o paciente. Lembrando que você está vendendo o tempo todo. Então você tem duas opções. Ou você vende instintivamente, com mais chance de errar, ou você começa a aplicar algumas técnicas que vão fazer com que você melhore sua performance, né? E isso, você tem como tratar um dente, vamos dizer como o paciente fala, fechar um buraco do dente,
intuitivamente ou com a técnica. Com a técnica bem melhor, muito mais seguro, e vendas são as mesmas coisas, é a mesma coisa. Então a primeira dica foi justamente essa. Como qualquer processo, a mudança começa a partir da correção da sua mentalidade. Então, você eliminando essas crenças limitantes, essas crenças que fazem você interpretar a venda como uma coisa errada, você não vai estar no caminho certo, tá? Podemos passar por segundo passo? Antes, eu só queria dar, não sei se era isso que eu queria falar, para quem chegou depois, eu só queria dar uma dica de que quem ficar aí até o final da live, temos uma surpresa no final, então acompanhe a gente aí, não deixem de mandar as perguntas de vocês agora, eu estou aqui acompanhando, mandem também sugestões, algum caso curioso que aconteceu com vocês, alguma técnica de vendas que vocês aplicam e que funciona, tá? Pra gente dividir aqui com todo mundo. Isso aí, é exatamente isso que eu ia falar. Também. Muito sintonizado. Dica número 2, moçada. Processo de vendas não começa com a gente falando, né? Escute o seu paciente, né? Esse é o primeiro passo para você ter um bom processo de vendas dentro do seu consultório. Luquinhas, estão pedindo aí pra você sorrir, tá? Querem ver o seu sorrisão. É igual o dente de tubarão, né? 180 dentes. E essa dica 2 do Paulinho, eu acho legal, porque é o seguinte, nós seres humanos, nós temos mania de falar da gente o tempo inteiro. Então, da mesma forma que o paciente, quando ele sentar na cadeira para conversar com você, vai querer falar dele, você também vai querer falar de você. Só que aí pode ser um erro seu, porque a partir do momento que você começa a falar de você, você não deixa de falar dele. E às vezes tudo que ele precisa é alguém para escutar ele, para entender a real necessidade dele, porque a partir do momento que você descobre a real necessidade do seu paciente, é que você vai conseguir resolver o problema dele. É o que o pessoal da Ateliê Oral fala, a gente resolve problemas, então a gente faz a venda muito satisfeito, muito feliz. Mas por que eles resolvem o problema? Porque eles escutam os pacientes deles e sabem quais são esses problemas. Um abraço aí pro Léo. Mais uma vez lembrando que a gente fez uma super entrevista aí para o Odonto Web Rádio no domingo lá no Rio de Janeiro, foi incrível, eles nos presentearam com essa caneca aqui, caneca do Jô, quase igual a caneca do Jô, que tá super disputada, né? Tá todo mundo todo mundo querendo. É do senhor Fitinha do E senhor o Léo é o cara dos aplicativos Léo da tá área aí, de ó. saúde, cara. Ele é projeto foda. sensacional, né? Ele tem um projeto muito legal, vai começar a dar curso sobre isso. O cara é nota 1000 mesmo. Então, Um pessoal, cara finíssimo. precisando de algum aplicativo na área de odontologia, desenvolver alguma coisa, tá com uma ideia, fala com o Léo Lordeira, ele tá aí, dá um alô aí pra galera, Léo. Dá um tchauzinho pra galera. Adiciona esse homem aí no E não deixe também de acompanhar o Odonto Web Rádio, tá? Isso aí. Pessoal, um comentário aqui da Tayla Dias, não é isso? Existem dentistas que fazem promoção, sorteios, até onde podemos ir sem desrespeitar as normas do conselho. Vejo isso acontecer principalmente no Instagram. Obviamente, pessoal, a gente tem que estar atento, né, às normas que regem a nossa profissão, né, principalmente o código de ética, e a gente sabe que o dentista ele tem que tomar cuidado para falar a palavra promoção, para falar desconto, para falar de venda. Enfim, o que a gente dá de dica assim, é que para vocês, o melhor marketing que tem para rede social é o marketing de geração de valor. Então, você trazer informação para o paciente, trazer conteúdo, não fazer uma venda ativa propriamente, tá? Deixe para fazer a venda ativa quando o paciente chegar no consultório. Então, a dica que a gente dá é, direcionem a estratégia de marketing de vocês para que o paciente chegue até o consultório. Então, a gente sabe que temos um monte de restrição, antes e depois não pode, inclusive... O pessoal da SBOE está com uma campanha aí que chama Carta de Natal, para a gente ver se a gente muda essa situação do antes e depois. Então não deixem de apoiar, tá, pessoal? Depois a gente vai deixar o link, a gente está apoiando a campanha. Mas, enfim, voltando ao foco. Eu acho que, não sei se eu respondi, Tayla, mas a ideia é você
fazer um marketing direcionado para trazer o paciente, gerando valor, gerando informação, conteúdo para ele, para depois você fazer uma venda mais ativa quando você tiver com o paciente, tá? Exatamente. E quando você gera valor, você diminui a necessidade de dar desconto. Quando o paciente enxerga em você o valor, e valor não é preço, é a percepção que ele tem de tudo, quando ele enxerga isso em você, ele não precisa do desconto. Então, talvez nem essa técnica você vai precisar usar. Então, só para finalizar o segundo ponto, né, da gente escutar o paciente, né, lembrar que esse é o principal ali. Se você no passo 1 está ali para resolver um problema, então nada mais natural que no passo 2 você escute o seu paciente para ver qual problema você vai resolver. E ali as pessoas elas estão muito mais preocupadas em resolver o problema do que a questão financeira. Por incrível que pareça, tá, gente? A pessoa, dependendo do problema, ela paga o que for para ser resolvido. E isso é importante porque isso é uma coisa contraintuitiva. A gente acha que a única forma do paciente ficar é através do preço, mas não, ele está interessado no valor e em como você se comunica, como você gera uma empatia com ele. Até um dado muito importante que são... Já vamos então para o... Não, ainda vou falar aqui, da empatia. Ah, tá, desculpa. Só completar uma questão aqui de escutar seu paciente. Porque assim, é muito natural que nós falemos de nós mesmos, isso é uma coisa muito natural. Você pode perceber numa conversa com uma pessoa, com uma conversa qualquer, quando você está falando, por exemplo, nossa, eu levei uma fechada no trânsito ontem. Aí a pessoa, o que ela vai falar? Nossa, isso aconteceu comigo. Sempre a pessoa leva para ela a conversa. Isso é uma coisa que é muito comum nos diálogos. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre como você influenciar pessoas, como você conseguir gerar empatia, uma das dicas e técnicas é você ouvir o que a pessoa tem a falar dela e complementar aquilo que ela está falando. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da fechada, a pessoa levou uma fechada, fala, nossa, que absurdo, né? Como é que você reagiu? Você continua indagando a pessoa para que ela continue falando dela. Isso vai gerar na pessoa mais empatia, entendeu? E empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa e ela se identifica com aquilo. Isso é muito importante no processo de vendas. Então, essa fecha a segunda dica. Então, a Sionara perguntou aqui, que ela disse que chegou depois, ela perdeu... Um abraço, Sionara. Primeiro um abraço para a Sionara nossa aqui, que ela pediu um abraço. De onde você é, Sionara? Manda aí, depois eu vou responder aqui. E ela perguntou qual foi a primeira dica. A primeira dica é mudar a sua mentalidade, passar a entender que a venda não tem nada de errado, que a venda é um processo natural, comum e que ele tem que ser feito. A segunda dica foi escutar mais seu paciente. E a galera do Odonto Web Rádio chegou aí, fala galera, pessoal. Foi sensacional, hein? Muito bom, aí, cara. Foi uma honra pra gente, o projeto de vocês é incrível. O Rick estava aí agora também, participa também com vocês aí. O Léo tá com o nosso aplicativo no fone, isso aí, Léo. Isso aí, Léo. Ele vai fazer o aplicativo do Dentista de Sucesso, ele é o cara dos aplicativos. Obrigado, Roberta Mota, prestigiando sempre a gente. Thiagão também tá sempre com a gente. Isso aí, Thiago Pacheco. Então vamos lá para a terceira dica. Antes, só lembrando pra galera que chegou agora, que no final da live, quem ficar aí, temos uma surpresa. Então, continue acompanhando e mande as perguntas aí pra gente responder. Dica 3? Dica 3, a venda não é um processo racional. Por incrível que pareça, né? Assim, nós seres humanos temos uma mania de fazer uma comunicação muito racional, né? Muito, poxa, nós somos seres racionais, nós pensamos, nós temos capacidade de discernir as coisas, mas não. Através de estudos da neurociência, né? Estudos bem conceituados, eles colocaram que a venda é 85% através do subconsciente e apenas 15% do processo de vendas é racional. Então, voltando à questão da dor que eu estava falando, basicamente isso. A pessoa, na verdade, qual que é mais importante para a pessoa? Resolver a dor
ou o preço? A dor é um processo muito mais interno da pessoa do que o valor que ela vai pagar. Então, a dor, resolver o problema da dor dela é o principal motivo que ela está ali. Ela não está ali por conta do financeiro, independente da pessoa, tá? Claro que tem pessoas com condições financeiras maiores e outras nem tanto. E isso é claro que vai mudar esse conceito, né? Se o dinheiro para aquela pessoa tá faltando muito, aquilo vai ser ter um processo vital e subconsciente maior. Mas no geral a pessoa está ali para resolver um problema. Quando o Paulo fala dor, não é dor física, é a dor que é o problema que ela tem. Ou pode ser um problema interno, pode ser uma dor física, sim, mas não necessariamente né? Não necessariamente. E quando a gente entende que é um processo que ocorre muito mais no subconsciente, o processo de vendas, a gente pode lançar mão do que já é bastante falado aí na literatura, aí, que são dos gatilhos mentais, né? Que são ferramentas, que como qualquer ferramenta pode ser usada por bem, pode ser usada por mal, que tem o objetivo de gerar maior conexão com a pessoa, influenciar a pessoa trabalhando esse subconsciente dela. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta, de um gatilho mental. Por exemplo, a gente falou agora de gerar valor. Por que uma das principais ferramentas de venda, de marketing, é você gerar valor para as pessoas? Você dá alguma coisa sem cobrar nada dela. Porque quando você faz uma geração de valor, quando você entrega algo de forma despretensiosa, aquela pessoa, no subconsciente dela, ela se sente na obrigação de retribuir esse favor. Então, muitas das vezes ela vai acabar fechando o tratamento com você porque você foi atencioso, porque você ouviu o problema dela. Então, esse gatilho é o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Então, esse é um dos centenas de gatilhos mentais que existem. Então, quando você, por exemplo, mostra para o seu paciente alguns resultados que você teve, alguma pessoa falando bem do seu tratamento, você vai gerar o gatilho da prova social. É também um dos gatilhos mais poderosos que tem, porque a pessoa ela vai falar assim: que legal, alguém teve resultado efetivo com o tratamento. É alguém real dizendo que o problema, a dor foi resolvida. Então isso gera uma credibilidade muito forte. Exatamente. E esse gatilho da reciprocidade a gente usa às vezes até instintivamente. Por exemplo, você já formou ou vai formar, e há uns 5 anos atrás um primo seu, que hoje você nem está muito próximo dele, te chamou para a formatura dele. Aí você fala: pô, cara, o cara me chamou para a formatura dele, não tem jeito, eu tenho que chamar ele para a minha também. Isso é o gatilho da reciprocidade, entendeu? Ele te gerou uma vontade de você retribuir o que ele fez para você. E o mais importante de gatilho, tem que ser usado com ética. Que igual a gente fala, é uma ferramenta. O Alan falou muito bem, a ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. A gente prega sempre usar para o bem. Sionara, um abraço. A Sionara falou que ela é de Manaus. Isso aí, um abraço para todo mundo aí de Manaus. O Guilherme tá aí também. O Guilherme o Alan também, o Vitor tá aí. Isso aí, pessoal. Bacana. Isso aí. Gatilho Então da reciprocidade. Vamos para a quarta dica, né? Para quem chegou agora, fica até o final, que no final a gente vai ter uma surpresa incrível, hein? Quarta dica, pessoal. A venda... Vamos dar uma repassada pra galera? Vamos. Vamos lá. Dica 1. Mude sua mentalidade sobre vender. Venda não tem nada de errado em vender. É um processo natural que a gente faz o tempo todo. Resolve problemas. E que quando a gente resolve o problema, é aí que a gente vê que a venda tá certinha. Segunda dica. Primeiro, escute seu paciente. Escute seu paciente. Terceira dica, venda não é um processo racional. 85% da venda acontece no subconsciente. E galera, quem chegou agora e quer ver mais, a gente vai deixar a live até amanhã e também a gente vai colocar no YouTube depois. Então se você quer ver essas dicas um pouco mais a fundo, quando acabar a gente vai estar no Stories. Se não der para ver agora, depois a gente vai colocar no YouTube também. Então vamos para a quarta dica. A venda ela começa antes da consulta. Né? O que seria isso? A gente pensa que o processo de vendas
a gente se refere ao processo de vendas, é aquele processo onde você senta com o seu paciente ali, vai passar o preço ali, anotar no papel e mostrar para ele. Não, isso vem de acordo com aquela mentalidade de vendas, né? Como a nossa mentalidade de vendas não é coisas ruins, não é só passar a trocar coisas por dinheiro, a venda é todo o processo que tem em volta disso. Os primeiros contatos que o seu paciente tem com a clínica, o primeiro contato que o seu paciente tem, às vezes, nem com a clínica, com a marca mesmo, quando você divulga, né? Exatamente. O abraço que você dá para o seu paciente, como que você recepciona ele na sala de espera, como que a sua, às vezes nem você, tá? Uma equipe, né? Sua equipe, sua secretária, a pessoa que atendeu o telefone. Então, o processo em si, ele começa no primeiro ponto, ele não começa lá dentro da sua sala, passando valor, passando preço, né? Então, assim, quando o cara vê a sua marca, ele já começou a venda. Quando ele liga para marcar com a sua secretária, também o fato que a forma como ela atende o telefone, como ela trata ele, já é um processo de venda. Quando ele chega no seu consultório, sua estrutura também já faz parte do processo de venda. A forma como você vai receber ele. É muito interessante você ir na recepção mesmo, receber cada um individualmente, cumprimentar todo mundo que está lá na sala de espera. A forma como você explica, como você aborda. Tudo isso já está fazendo parte do processo de venda, né? O passar o preço é como se fosse a cereja do bolo, né? Sim. E... pode falar. Não, só para complementar, então, é importante que você preste atenção em todos os processos que estão envolvidos, desde o momento em que você escolhe o seu público-alvo, desde o momento que você direciona uma campanha de marketing, desde o momento que você treina a recepcionista que vai atender o primeiro telefonema, desde do jeito que você aborda o paciente, naquele primeiro contato que você tem com ele, muitas vezes, como o Lucas falou, na recepção. É importante que você tenha esses processos bem elaborados para que você consiga manter um padrão, para que você consiga ter um time alinhado com esse atendimento. O Dr. Guilherme Santos está aí na live, ele trabalha lá no ateliê oral e ele sabe como é importante todo esse relacionamento que é gerado, né? Que aquele cafezinho que eles servem lá, o bolinho, faz parte da venda. Faz parte da venda. Exatamente. Do encantamento para o cliente para no final gerar a venda propriamente dita, né? Exatamente. Podemos passar por quinta dica? Dica número 5. Adaptar a linguagem ao paciente. Lá atrás, né, nós falamos na segunda dica da importância de escutar o paciente primeiro, né, de entender qual que é a principal dor. Mas no momento que você está escutando o paciente, você deve observar outras questões. Quais questões? Como que o paciente se comunica, se ele mexe muito a mão, se ele fala muitas gírias, como que ele se vestiu, como que é o jeito que ele se veste. Isso tudo são informações que são valiosas para você gerar a melhor conexão com ele. Então, através dessa geração de conexão, que você começa a entrar naquele processo dos 85% não conscientes do processo de venda. Exatamente. E aí você pode começar a aplicar o rapport, né? Que é você espelhar aquele paciente de alguma forma, entendeu? Então, se ele às vezes, igual o Paulo falou, fala algumas gírias, você começa a falar algumas gírias também. É lógico que tem que ser uma coisa natural, mas você sempre tentar espelhar de alguma forma, que ele vai falar, pô, esse cara é igual a mim. Mas e você já gosta de pessoas igual a você. Então, se ele começar a ver que você faz coisas parecidas com ele, tem coisas em comum, acho que esse é um outro ponto, buscar coisas em comum com o seu paciente. Um abraço aí, pessoal. Vinícius chegando aí, Pedro, Lívia, um abraço aí para todo mundo. Pessoal. Então, a gente falou de uma palavrinha aí que talvez vocês não conheçam muito, que é você fazer rapport. Isso é uma técnica também muito difundida aí na área de vendas, que é justamente isso, você mimetizar a linguagem do seu paciente, não só a linguagem verbal, como a linguagem corporal, porque isso daí é um processo que acontece no subconsciente. Então, por exemplo, você vê que o paciente tem a mania de movimentar a mão esquerda num certo movimento, você vai lá e de alguma forma, não precisa ser igual exatamente, mas você vai
e copia aquele movimento. Isso eu estou falando da linguagem corporal, mas igual o Lucas falou, quando o cara fala uma gíria, você já percebe, não é que você vai repetir a mesma gíria, mas você percebe que ele tem um padrão de linguagem, você pode buscar se adequar àquele padrão de linguagem. Então essa é uma técnica muito poderosa que já é muito empregada aí. A gente, quando esses grandes empresários, grandes advogados, em grandes reuniões de negócios, né, as pessoas já estão observando isso. E muitas vezes você está sendo observado também, né? Então é importante você dominar essa técnica e usar ela a seu favor ali no consultório. Em relação aos pontos comuns, você tem alguma coisa que o paciente, assim, seu paciente, sei lá, ele mora hoje, você atende, por exemplo, em São Paulo, ele mora em São Paulo, só que ele já morou em Minas e seu pai nasceu em Minas. Pô, já é um ponto em comum, já fala, pô, você é de Minas, cara, meu pai é de lá também, de onde você é? Acabou, já gerou uma conexão com esse seu paciente, entendeu? Por menor que seja, eu acho que você não precisa inventar, você acha algum ponto em comum com ele verdadeiro. É importante que você haja com ética, né? Mas com certeza algum ponto em comum vai ter. Às vezes ele tá com a camisa de rock e você gosta de rock, já é um ponto em comum, que você já fala, oh, não ouvi sua camisa do Led Zeppelin, pô, que legal, cara, eu também gosto. Então, você gerar conexão com esse paciente é muito importante. Um abraço aí pra Ludmila. Ludmila, você é de Portugal, é isso mesmo, a bandeirinha? É isso aí. Portugal, ó, a galera de Portugal acompanhando. Isso aí. Então, o Dr. Web Rádio aí sempre com a gente. Sempre prestigiando. Vamos lá, agora... Sexta e última dica aqui. Fiquem até o final que vai ter uma surpresa super legal aí. A gente, quando não estudamos esse processo de vendas... Fitinha aí, ó. Quando a gente não entra a fundo nesses processos, a gente acaba fazendo, como o Lucas falou, as coisas de uma forma muito instintiva, né? Mas a partir do momento que a gente adentra a fundo a esses conhecimentos, a gente observa uma questão. E um dos livros que nós lemos, dentro do conhecimento que nós adquirimos, eles observam uma coisa muito interessante, que é você não usar as mesmas formas de discursos para homens e mulheres. E por que isso? Qual que é a diferença entre homens e mulheres? Homens e mulheres têm inúmeras diferenças e a linguagem é diferente, né? A mulher, sabido na ciência que a mulher ela fala 3 vezes mais palavras que o homem, que as mulheres se atentam a mais detalhes, que as mulheres gostam menos de processos tecnológicos. Então a gente precisa adequar essa linguagem para o homem e para a mulher. E inclusive tem uma questão importante que assim, quando é um homem falando para uma mulher, ele tem que estar muito atento, porque o homem ele tende a ser mais econômico nas palavras, sim, ele tende a ser mais sucinto. E a mulher, ela quer mais detalhe, geralmente, tá, pessoal? Geral. Isso é uma coisa que pode variar, mas a gente está falando no geral. E aí a mulher, ela quer mais detalhe, ela tem uma necessidade de saber mais tem uma questão emocional também mais forte. E aí quando é uma mulher que está atendendo um homem, por exemplo, uma mulher dentista atendendo um homem, ela tem que também prestar atenção, porque ela tende a falar, a mulher tende naturalmente a falar mais que o homem, a passar informações detalhadas. Então às vezes o homem ele não quer muito detalhe, ele quer saber o que é importante, o que é essencial. Igual o Paulo falou, ele tem uma afinidade por tecnologias, ele quer saber o tipo de implante, quer saber um dado mais técnico específico. E então isso que as pessoas têm que se atentar. No final a gente vai recomendar um livro aqui para ajudar vocês nesse processo. E também tem outras linhas que falam dos arquétipos, né, para você estudar os tipos de personalidade, para que você consiga adequar o seu discurso, o seu processo de venda a personalidades distintas. E dentro dessa referência que a gente pegou também, ele divide a mulher em 2 grupos, né, que é a supermulher e a supermãe. A supermulher, ela quer aquele serviço ou aquele produto para ela. Então,
Não adianta você falar, tipo assim, vai ficar muito bom, você vai ver, seu filho vai adorar, vai ficar super legal, seu marido vai gostar. Não é isso que ela quer, ela quer aquele produto pra ela. A Supermãe não, já é diferente. Ela quer, às vezes, fazer pra deixar alguém mais feliz, pra agradar alguém. Agradar o filho, principalmente. Então, assim, você tem que ficar atento qual das duas mães, né? Qual das duas mulheres, se é a Supermulher ou se é a Supermãe, que é a sua paciente. Pessoal, vamos lá. Só tem alguns comentários aqui. A Rogéria, que é um exemplo de rapport. A gente falou, né, quando a pessoa gesticula a mão, quando ela fala muito, por exemplo, assim, você, durante a sua fala, você gesticular a mão também. Se ela apoia, a pessoa cruzou a perna, você cruza a perna. Se ela apoiou o cotovelo na mesa, você apoia o cotovelo. Se ela estala os dedos, também pode. Isso daí na parte de linguagem corporal. Na parte de linguagem verbal, a pessoa tende a falar uma gíria, tende a falar, ela é mais despojada na fala. Ela fala mais baixinho, fala mais baixinho também. Ela fala mais alto, você eleva o tom de voz. Se ela fala palavrão, fala uns palavrões também. É você arrumar uma conexão com essa pessoa. Tá, vamos lá. Conselho de dentista aí também. Um abraço para o Conselho de Dentista. Dr. Tiago Martins falou, não sei se faz parte da pauta de hoje, mas vocês observam a aplicação, como vocês observam a aplicação de receita recorrente na odontologia. A gente pode fazer uma live sobre recorrência, isso, né? Legal. Mas é um assunto bem legal. Eu acho que o dentista pode se atentar a essa nova forma. É uma forma ainda nova, mas é uma forma de você ter Recorrência é quando você tem um ganho mensal ali. fixo. Por exemplo, um tratamento ortodôntico é um tratamento recorrente, né? Normalmente Quando cobra manutenção. Quando você cobra manutenções mensais. E você pode elaborar um plano de recorrência mesmo. O cara emite tantos boletos, né? Isso é uma coisa. Vale uma live pra Vale gente. uma live. A gente pode falar também de como fazer isso com planos odontológicos, quem trabalha com plano na clínica, mas depois vale a live aí. Obrigado pela indicação, vamos pela anotar dica. É um bom tema. Doutora Marcela, já melhorou aí? Continua travando? Dá um ok aí. Como lidar, a senhora quer saber como lidar com pacientes muito ignorantes em relação à falta de conhecimento. Senhora, você tem que adequar a linguagem, não adianta. A gente tem um conhecimento técnico, mas a gente tem que lembrar que às vezes é difícil a gente, com uma linguagem muito técnica, explicar para o paciente. Então, a gente tem de dicas assim, você simplificar a sua linguagem, você utilizar macromodelos para ajudar. Visual, né? É uma questão mais visual, assim. Às vezes você poupar ele de certas informações que não vão fazer muita diferença para esse tipo de paciente. Simplesmente você simplificar, é uma técnica de rapport também, você adequar a sua linguagem. Às vezes você não usar muita coisa técnica, entendeu? Você não precisa falar, o implante vai osso integrar. Não, o implante vai fixar no osso aí, tá? Vai ficar junto do osso. Você tem que falar, tem que dançar conforme a música, entendeu? Se não adianta você falar uma coisa que ele não vai entender, às vezes ele vai ficar mais confuso do que se ele não tivesse falado nada. E eu acho que para essas pessoas a questão visual ela é a que mais vai fazer a diferença ali. Se você tem como mostrar visualmente, porque uma figura, na verdade, ela vale mais que 1000 palavras, né? Então, se você tiver a oportunidade de mostrar, igual ela falou, um macromodelo, uma foto, um vídeo, para aquela pessoa vai ser muito mais interessante, muito mais explicativo do que às vezes você ficar tentando explicar muito. Então aí fica essa dica aí também. Pessoal, para quem tá travando aí, a nossa conexão aqui parece que tá tudo certinho. Então depois, se vocês não conseguirem acompanhar, a gente vai deixar por 24 horas aí rodando. Aí vocês deem uma olhadinha. Vai deixar no YouTube depois também. A gente vai deixar no YouTube mais pra frente. Tiago falou, interessante sugerir modelos de contrato para recorrência em cartão. Existe uma modalidade chamada débito recorrente, que a gente paga, por exemplo, o Spotify, quem assina Netflix, que passa o cartão de débito, todo mês desconta. Isso é uma modalidade que o dentista não conhece muito, mas que tem como ele aplicar, mas também a gente fala na live sobre recorrência, mas é um bom tema aí. Exatamente. Ótimo, então, né? Acho que aí, pessoal. 6 dicas. Eu não sei que a bateria do celular já avisou que está acabando aqui, mas a gente conseguiu contemplar as 6 dicas. E a gente agora vai indicar as considerações finais, né? Os 2 livros que embasaram a gente, né, pra gente fazer essa live aqui.
basicamente esse daqui. Venda à mente e não ao cliente. Foi lido, tá, moçada? Olha aqui, tudo grifado. Tá tudo grifado. Que fala muito daquele tópico que a gente abordou, sim, que a venda ela é um processo, não é um processo racional. Então, por isso que ele fala, vender primeiro a mente, né? Isso, e é muito interessante o tipo de pesquisa que eles utilizaram, né? Eles utilizaram um software que conseguia acompanhar as pessoas nos processos de vendas em tempo real. Então, assim, dava para ver exatamente quando o vendedor estava usando um tipo de linguagem, igual essa questão do homem e da mulher. Quando falava sobre tecnologia para a mulher, o cérebro da mulher desconectava. Quando explicava muito para os homens, o cérebro do homem desconectava. Então, assim, é muito interessante que o processo que eles utilizaram para chegar nos dados, no conhecimento, são processos muito atuais e são processos muito tecnológicos e que fornecem uma real verdade sobre os processos de vendas. Então, assim, essa é a recomendação. E o segundo livro, também lido, Instinto de Sucesso. E esse é fininho, né? Não tem esse porque ninguém lê. Até se falar que tem preguiça de ler, esse é rapidinho. E ele fala um pouco sobre como utilizar aquela questão do processo de venda ser 85% subconsciente, está relacionado muito às questões instintivas do ser humano. E aí ele ensina nesse livro como você utiliza essas questões instintivas para o seu bem, para você ter sucesso na vida, para você otimizar os seus processos e não deixar o instinto te dominar. Então é bem interessante também, é uma boa dica. Pessoal, vamos à surpresa que a gente falou, para quem ficasse aqui até o final. Nós vamos, para quem mandar um direct pra gente ou mandar um WhatsApp aí, ó, para esse número aí que o Paulo aqui agora. Paulinho aqui, ó, acabou de mandar um número aí, o número do nosso WhatsApp, do WhatsApp do Dentista de Sucesso. Então, quem quiser receber um material com essas 6 dicas e com mais 4 dicas inéditas, além de também receber várias dicas, quando as pessoas que estão no nosso WhatsApp também, a gente está sempre enviando dicas, manda pra gente um direct falando que eu quero as dicas, ou manda direto no WhatsApp. Número direto por esse WhatsApp aí, que a gente vai enviar para vocês um material exclusivo aí, contendo as 6 dicas dessa live de hoje e mais 4 dicas inéditas. Show, Vinícius aí. Abração, Vinícius. Nosso aluno. Nosso aluno. Top, hein? Foi ótimo essa conversa, cara. Grande Vinícius. Eu não tava, mas estou sabendo o planejamento aí agora. Isso aí, galera. Beleza, deixa eu colocar de novo aqui, pessoal, o contato. Vamos lá. Vou falar o número aí para quem ainda não anotou. É 32 DDD 32 Minas X de fora 988866267. Eu vou botar de novo aqui. Vai enviar aí agora, galera. Vai estar aparecendo o nome de Paulo, tá? Isso. Vai enviar o número nosso agora. 8886 6267. A Thalita também colocou aí já, pra adiantar pra gente. Ótimo. Thalita, Thalita, a esposa eficiente lá. Aí, ó. Deixa eu até mandar um. Obrigado, Thalita. Fui eu que mandei o coraçãozinho, Não tá? fui eu, Thalita, não fui eu. Foi o Alan. Pessoal, então, muito obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, que acompanhou. Qualquer dúvida em relação a esse tema, ou se tiver algum outro tema, igual o Thiago colocou ali, um tema super legal, que a gente pode fazer uma live só disso. Se tiver alguma ideia também, a gente está à disposição para fazer novas lives, a gente anota, sempre quando alguém dá uma dica, a gente anota para abordar outras lives. Então, só temos a agradecer vocês aí que ficaram com a gente aí. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Um abraço e sucesso.